Graças a paz, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Espero que vocês estejam bem, debaixo da graça das mãos do Eterno. Pessoal, estamos chegando à nossa reta final aqui do nosso discipulado. Mais uma vez eu quero pedir perdão a vocês pela minha ausência nesses últimos 15 dias. Realmente foram imprevistos que ocorreram na semana retrasada, como eu passei para vocês. E na semana passada foi um evento que teve um acerto, bem dizer, de última hora, né? E por conta disso a correria foi muito grande e eu não consegui nem sinalizar para vocês. Mas estamos aqui, estamos retomando e o assunto que nós vamos trabalhar hoje, embora não seja um assunto muito extenso, é um assunto da nossa realidade, da nossa atualidade, tem tomado uma proporção muito grande e talvez a gente precisa ter um certo cuidado sobre isso. Então, na verdade, o nosso assunto hoje, a nossa aula de hoje, ela vem trazendo mais essa concepção de alerta, tá? Mas antes disso, eu quero compartilhar com você sobre o face a face que vai acontecer no final desse mês agora. A pastora Vanessa até colocou lá no nosso grupo sobre a importância. O face a face nada mais é do que um encontro com Deus que acontece no nosso distrito uma vez por ano, tá? Então, se você tem disponibilidade, se você tem interesse em estar se aprofundando mais nas questões espirituais, inclusive, eu te convido a fazer parte. Então, você me chama no privado que a gente vê aqui para você como é que vai funcionar, para fazer a sua inscrição, para que você possa estar participando. É de suma importância, se você tiver disponibilidade, tá? Que você participe. É muito importante, é muito interessante e vai trazer um crescimento ainda maior no âmbito espiritual para você, tá? Então eu te encorajo, eu te incentivo a você fazer parte disso, tá ok? Antes disso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças por esse dia. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado, Pai, pelo seu direcionamento. Muito obrigado por esse tempo, Pai, de comunhão, de estarmos juntos mais uma vez, aprendendo de Ti, aprendendo da Sua palavra e sendo discípulos de Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos instrua e continue a nos capacitar. Que o Seu Espírito de sabedoria esteja repousado sobre cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Pessoal, como eu disse anteriormente, o assunto de hoje, ele é um assunto que está muito em alta ultimamente, tá? Mas a gente precisa trazer uma abordagem aqui um pouco mais abrangente e o intuito aqui também é trazer esse alerta, como eu tinha dito, tá? A nossa aula de hoje, ela, na verdade, ela se baseia em uma pergunta. Por que eu preciso estar em uma igreja? Essa é a pergunta. A aula de hoje, na verdade, é uma pergunta para nós pensarmos e refletirmos. Por que eu preciso estar em uma igreja? Vamos lá. Se nós observarmos a história e a trajetória de Jesus, de fato nós vamos perceber que Jesus ele cumpriu o seu ministério, ele morreu naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós todos conhecemos a história, nós perpassamos por ela aqui, inclusive. Mas de fato fica claro que Jesus não fundou nenhuma igreja. Isso é um fato. Igreja, quando eu digo, é organização, tá? Mas os seus discípulos, embora o termo e embora a estrutura em que nós conhecemos hoje como igreja não fosse a mesma da época, mas os seus discípulos eles fundaram ajuntamentos e esses ajuntamentos vieram a ser denominados como igreja, tá? De fato, nós sabemos e nós temos a percepção e a concepção de que igreja, na verdade, somos nós. Quando nós falamos de igreja no contexto de organização, a gente tem essa percepção da igreja ser aquele templo, na questão organizacional. Mas na questão de organismo, a igreja somos nós. Só que eu sozinho não sou a igreja. Você sozinho que está assistindo também não é a igreja. Agora, nós juntos somos a igreja. Mateus, no capítulo 25, melhor, no capítulo 18, ele vai dizer assim: aonde houver 2 ou 3
reunidos em meu nome, ali eu estarei presente. Então, peraí. Jesus ele está presente conosco individualmente no nosso dia a dia? Sim. Mas quando nós falamos de igreja como organismo, precisa ser 2 ou 3 reunidos, para que ele se faça presente como organismo, ok? Então isso precisa ficar muito claro. Só que ultimamente tem crescido, sobretudo nesses últimos tempos, um movimento que está sendo denominado como os desigrejados. E o que são os movimentos dos desigrejados? É um grupo de pessoas que acredita que, por Jesus não ter fundado uma igreja, eles não têm necessidade de estar incluso em uma igreja, fazendo parte de uma igreja, sendo liderados por pessoas, tá? Eu não quero entrar muito aqui nesse contexto, porque o intuito não é esse. Mas isso tem se tornado uma crescente muito grande, sobretudo na nossa nação brasileira, tá? Então nós precisamos avaliar o nosso contexto de igreja como organização, como organismo, para que nós possamos entender isso. Porque uma das coisas que vai preceder, tá, a volta de Jesus e a manifestação do iníquo ou do anticristo, e aí a gente entra num contexto escatológico, é uma coisa chamada apostasia. O que é a apostasia? É se abdicar da fé, se ausentar da fé, abandonar a fé. Isso é apostasia. E um dos indícios de apostasia começa justamente nesse movimento chamado desengrejado. Deixa eu só tentar ajustar aqui. Acho que melhorou, porque eu estou olhando para um lado aqui, está indo para o outro, está inverso aqui a câmera. Acho que melhorou aqui a posição. Então, a apostasia, ela tem um início. Ela não começa da noite para o dia. Você não dorme cristão e acorda apóstata. Não, impossível, tá? Mas, de acordo com situações e ocorrências que vão acontecendo e com pensamentos e mentalidades que você vai adquirindo, você vai construindo isso de forma inconsciente, tá ok? Mas a apostasia, ela é consciente, ok? A apostasia, ela é consciente. Então, quando nós percebemos essas pessoas que de fato estavam no altar, que de fato estavam no ajuntamento, que de fato estavam em comunhão, em comunidade, e de repente apostataram da fé, abandonaram a fé, e agora não só isso, como nós lemos numa aula anterior, só não me recordo qual aqui, mas falando sobre o texto de Hebreus, quando ele diz que essas pessoas que provaram da fé, do mundo vindouro, das coisas espirituais, quando se desviam, é impossível elas reatarem. Não quer dizer que isso não possa acontecer, mas é muito difícil isso acontecer, porque elas saem blasfemando de Deus. Entende? Isso é a apostasia. E a apostasia é o que precede a vinda de Jesus e principalmente o anticristo. É um dos maiores sinais, uma das maiores evidências da manifestação do anticristo nessa terra é a apostasia. Ok? E é sobre isso que a gente quer falar um pouquinho. O porquê que eu preciso estar inserido em uma igreja evangélica, o porquê que eu preciso estar inserido no corpo espiritual, o porquê que eu preciso estar em comunhão e em comunidade com pessoas. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Para a gente contextualizar aqui, a gente vai trabalhar alguns textos específicos, mas eu quero começar pelo primeiro que está lá em Êxodo capítulo 25, tá? Êxodo capítulo 25, no verso 8, diz assim: então farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Esse texto aqui, ele faz parte de um enredo de Deus trazendo a Moisés um significado. Lembra quando a gente falou lá atrás da libertação do povo de Israel? É exatamente aqui o contexto. Deus, quando ele chama Moisés para o seu ministério, ele fala assim: Moisés, você vai a Faraó e você vai dizer: Faraó, deixe meu povo ir para o deserto para que me adorem.
Na prática, isso é o início da libertação do povo. Mas quando de fato essa libertação acontece, quando de fato agora eles estão no deserto e agora de fato eles estão prestes a construir um tabernáculo, o direcionamento é justamente esse. Moisés, fala para esse povo que agora vocês vão construir um santuário para que eu habite no meio deles. Então, qual é a visão do santuário? O tabernáculo construído por Moisés no deserto. Foi justamente quando esse tabernáculo foi construído e todos os utensílios postos, consagrados, é que de fato a presença de Deus, que outrora habitava no monte e só Moisés tinha acesso porque o povo renunciou isso, é que agora essa presença sai do monte e vem habitar no tabernáculo, no meio do povo. Porque Deus sempre quis e continua querendo se relacionar com o seu povo. Sempre, sempre. Deus, ele sempre quer estar no meio de nós. E é exatamente quando essa construção do tabernáculo acontece, quando a nuvem desce, a nuvem que é a presença de Deus, a glória de Deus, repousa sobre o tabernáculo, é que de fato a gente consegue perceber isso de forma palpável. Deus agora está habitando no meio do povo. Se você olhar alguns capítulos anteriores, você vai ver a divisão das tribos, a organização das tribos, e você vai ver que tem tribos ao sul, que tem tribos ao norte, que tem tribos ao nordeste e ao sudeste, formando uma cruz. E no meio é que está assentado o tabernáculo. Ok? Então é literal, a presença de Deus está literalmente no meio do seu povo nesse momento. Então isso está querendo trazer algo para nós, está querendo nos dizer algo. Deus sempre deseja se relacionar e estar no meio do povo. Deus, ele quer ser o centro da nossa vida. Tá ok? Então, no Antigo Testamento, nós temos essa percepção de forma literal. Deus manda construir um santuário, um lugar de encontro dele com seu povo. Ah, Eric, mas o Antigo Testamento já foi, Jesus já veio, e aí agora nós temos um novo mandamento, nós temos um novo testamento, e talvez isso daí já está ultrapassado. Pode ser que sim? Eu acho que não, até porque a Bíblia se complementa. Então vamos trabalhar alguns textos no Novo Testamento, tá? Eu falei aqui o primeiro, que foi Mateus capítulo 18, versículo 20, que aonde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome ali, Deus se fará presente, ou seja, Jesus estaria presente. É o próprio Jesus dizendo isso. Por que eu preciso de 2 ou 3? É claro que Jesus, como eu disse anteriormente, ele está comigo, ele está com você que está assistindo essa aula. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Nós somos casa, nós somos templo do Espírito Santo. Mas na questão de organismo, nós precisamos estar em 2 ou 3. Para que a presença de Deus se manifeste, de Jesus esteja presente. Por que isso? Porque isso está trazendo um contexto de unidade, de comunhão. Todas as coisas que Jesus fez, ele fez no contexto de comunhão. Quando Jesus começa a selecionar os seus discípulos, ele começa a selecionar os seus discípulos porque ele estava mostrando que o ministério dele, embora fosse ele que precisasse morrer na cruz, mas ele precisava de pessoas para estar lado a lado junto com ele. Quando Jesus faz o primeiro envio dos discípulos para realizar as mesmas obras que Jesus realizava, Jesus os enviou de 2 em 2. No segundo envio, quando Jesus agora envia 70 discípulos, Jesus envia de 2 em 2. Então existe um propósito sobre estar junto, sobre estar em comunhão. Existe um significado, porque na prática nós não podemos estar só.
Quando Deus cria todas as coisas lá no jardim, lá no início, e aí quando ele cria o homem, ele cria o homem só, mas dentro de Deus ele já cria macho e fêmea. E passado um tempo, o próprio Deus olha para Jesus, olha para o Espírito Santo e agora está dizendo, não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem esteja só. Então vamos fazer para ele uma ajudadora, uma companheira. E é do lado, é da costela de Adão que Deus forma a mulher, é do lado, é ajudadora, é companheira, é para estar lado a lado, é para estar junto. Então percebe que até na nossa natureza relacional, Deus está trazendo um direcionamento que não é bom que o homem esteja só, que ele ande só, que ele viva só, ele precisa estar sempre conectado a alguém. Então isso significa dizer que por mais que eu creia em Jesus, por mais que eu aceite Jesus, por mais que eu entenda a palavra de Deus, por mais que eu sei que o Espírito de Deus habita em mim, eu não posso estar solto sem conexão. E o que mais tem acontecido hoje são pessoas que, por feridas no ministério, por feridas por homens de Deus, por feridas de pastores, de líderes, seja lá o que for, essas pessoas se feriram, essas pessoas não se submetem a uma liderança eclesiástica, não se submetem a uma autoridade espiritual e por conta dessa insubmissão, essas pessoas começam a adaptar um contexto teológico equivocado, dizendo que eles não precisam estar inseridos em uma igreja, em um lugar para servir a Deus. E essa tem sido a maior mentira implantada nos últimos tempos do inferno. Porque nós precisamos, sim, estar conectados ao corpo de Cristo. Sabe uma planta? Sabe uma árvore? Quando você tira um galho dessa árvore, você tira esse galho. Na nossa concepção, ao esse galho ser removido do tronco, ele vai permanecer vivo? Eu sei que talvez você não consiga dar essa resposta para mim aqui, mas é evidente que não. Passado algum tempo, esse galho vai morrer, porque ele se desconectou do tronco. Tem um texto, inclusive, deixa eu só ver se eu acho aqui, para a gente pontuar, que Jesus ele fala exatamente isso. Deixa eu só ver se é esse texto aqui mesmo. Olha isso aqui. João capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 1, tá? Diz assim o texto. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Vou repetir. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu neles, esse dá muito fruto. Porque sem mim
vocês não podem fazer nada. E se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. Assim mostrarão que são meus discípulos. Vou até aqui. Então percebem que Jesus ele traz essa alusão que eu acabei de trazer também. Se eu pego um galho de árvore e eu corto esse galho, automaticamente esse galho morre, porque ele deixou de estar conectado no tronco. Ele deixou de estar conectado na fonte. Entendem? E agora Jesus está falando isso. Olha, eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se vocês estiverem conectados em mim, vocês dão frutos. E muitos frutos. E aí eu vou limpar vocês, eu vou podar vocês para que vocês possam dar ainda, mais frutos. Porque a árvore, quando ela é frutífera, isso é comum, tá? Quando a árvore ela começa a dar fruto e ela termina de dar seus frutos, a primeira coisa que se faz é podar a árvore. Por quê? Porque quando você poda a árvore na próxima estação, na próxima época de ela frutificar, ela vai dar ainda mais frutos, maiores e melhores. Porque ela passou pelo processo de poda, ok? Se você pesquisar um pouquinho, você vai entender melhor esse processo, eu não vou adentrar aqui agora. Mas isso é comum, ok? Então Jesus está falando que o processo de estar conectado nele, dar fruto, significa que você vai ser podado, que você vai ser limpo, e quando você for podado e for limpo, você vai dar ainda mais frutos, só que você precisa permanecer conectado nele. Éric, mas você quer dizer que eu preciso estar conectado em Jesus e não conectado em uma igreja? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Preste atenção. Jesus disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estaria presente. E agora ele está dizendo que ele é a videira e nós somos o ramo. E se nós estivermos conectados nele, ele se fazendo presente, nós daremos fruto. Gente, como que nós seremos podados? Como que nós seremos limpos se nós não estamos num lugar estratégico para que isso aconteça? Se eu não estiver conectado em lugar nenhum, se eu não estiver ouvindo a palavra em lugar nenhum, se eu não estiver sendo edificado em lugar nenhum, como eu vou saber se de fato eu estou vivendo uma vida de santidade diante de Deus? Como eu vou ter noção de que as condutas que eu estou tendo são certas ou erradas, se eu não tenho uma autoridade, eu não tenho uma cobertura espiritual sobre mim para me dar esse direcionamento ou esse feedback? Entendam? O Espírito Santo fala conosco? Fala, com certeza. Mas quem nos garante que se nós não estivermos em um ambiente propício para isso, e se nós ficarmos apenas com as nossas concepções, e se nós permanecermos apenas com aquilo que nós acreditamos, isso já não está nos corrompendo. E aí, por conta disso, nós começamos a internalizar que, de fato, as condutas que nós estamos tendo são corretas, quando, na verdade, não são. Isso é muito sério. Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, isso significa dizer que o ramo precisa estar conectado à videira, porque se ele não está conectado à videira, ele morre. E estar conectado à videira não significa estar conectado especificamente só a Jesus, mas precisamos estar conectado ao corpo de Cristo. Porque quando ele morreu pelo corpo. E nós somos o corpo. E o corpo é formado de muitos membros. Entende? Se esse dedo está conectado ao corpo, ele tem as suas funções e funciona porque ele está conectado ao corpo. Mas se ele sair do corpo, ele morre. Mas o corpo continua sendo corpo. Então, é os membros que morrem quando estão fora do corpo. Não é o corpo que morre quando está sem os seus membros. Tá entendendo? Isso é anatomia.
Isso faz parte da nossa vida e da nossa essência. Nós precisamos estar conectado ao corpo. 1 Timóteo, capítulo 1. Primeira Timóteo, capítulo 1. Escuta. Eu vou ler o texto todo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo destas admoestação é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestre da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos, para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual fui encarregado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essas palavras é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, eu sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas, você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Guardem essa palavra. Vieram a naufragar na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Ponto. Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo. Essa é a primeira carta que ele escreve a Timóteo. Timóteo ainda estava em Éfeso. E aí ele está falando de algumas pessoas que naufragaram na fé. Naufragaram na fé. E ele está falando, instruindo Timóteo a admoestar, a corrigir pessoas naquele lugar. E quando ele fala de naufrágio, o que a gente entende de naufrágio? Naufrágio é uma embarcação que se perde em alto mar, que perece em alto mar. Quando ele fala de naufrágio na fé, ele está dizendo que a fé dessa pessoa naufragou, se perdeu. E aí ele dá nome de duas pessoas específicas, Himeneu e Alexandre.
E ele fala assim, olha, Timóteo, esses dois eu entreguei a Satanás porque eles blasfemaram. Ou seja, eram pessoas que estavam no meio do corpo, eram pessoas que estavam próximas, eram pessoas que, segundo o texto de Hebreus, provaram da boa fé, provaram do mundo vindouro, das coisas espirituais, mas naufragaram na fé, e não só naufragaram na fé, como blasfemaram. Entendem que o ato da apostasia aqui não foi algo que aconteceu do dia para a noite, foi um processo? Então isso é muito sério. Eu preciso estar conectado no corpo de Cristo para que a minha fé ela seja aprovada e fortalecida. Porque senão eu posso me deparar com o naufrágio da minha fé. Entendem? Então por que eu preciso estar em uma igreja? Porque é dentro da igreja que eu ouço a palavra de Deus. É dentro da igreja em que eu tenho uma cobertura espiritual. É dentro de uma igreja que eu faço parte dos sacramentos, seja ele o batismo ou seja ele a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor nada mais é do que um memorial, fazer isto em memória de mim, diz o Senhor. Todas as vezes que nós fazemos isso, nós trazemos à memória o sacrifício vivo de Jesus, simbolizado pelo corpo, que é o pão, e pelo seu sangue, que é o suco. E Jesus diz assim, Paulo, melhor dizendo, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim, fazer isso até que eu venha. Então tem uma promessa, e dentro dessa promessa nós precisamos permanecer realizando algo até que ele venha. Aonde que eu faço isso? Dentro de uma igreja. Eu posso servir a ceia para mim mesmo, eu posso pegar o pão, eu posso orar, eu posso pegar o cálice, eu posso orar, consagrar a Jesus e eu mesmo participar da minha ceia. Foi isso que Jesus disse? Foi isso que Jesus ensinou? Porque tendo o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Na última ceia, ele decidiu tomar a sua última ceia com os seus discípulos. Ele repartiu o pão entre os discípulos. Isso significa dizer que esse ato especificamente, ele precisa estar em comunhão, em comunidade, uns com os outros. Estão entendendo? A ceia precisa ser servida por alguém. Eu preciso tomar da ceia sendo servido por alguém. Estão entendendo? E aonde que eu manifesto isso? Conectado a uma igreja. Hebreus, capítulo 10. Escuta, vou ler a partir do 19. Hebreus capítulo 10, a partir do 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Eu vou repetir o versículo 24 e 25. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima.
Paulo escreveu essa carta aqui, ou melhor, a carta de Hebreus é um autor anônimo. Essa carta aqui foi escrita há mais de 2000 anos atrás, aproximadamente. E há mais de 2000 anos atrás, existe uma orientação. E essa orientação diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros. Cuidemos de nos animar uns aos outros. Porque na igreja existem pessoas fracas na fé? Existe. Mas esse é o lugar em que nós animamos uns aos outros e muitas das vezes essas pessoas fracas somos nós mesmos. E com certeza é nesse lugar que tem pessoas que podem nos animar. A nossa fé ela pode ser abalada? Pode, mas ela não pode ser naufragada. Ok? No amor e na prática de boas obras, não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Agora, olha o que o autor aos Hebreus fala. Como é costume de alguns. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Isso significa dizer que o que nós estamos observando hoje já acontecia. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora. Olha só, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Que dia é esse que se aproxima? O que o autor de Hebreus está dizendo para essas pessoas? Que dia é esse que se aproxima? Será que não é a vinda de Jesus? Ainda mais agora que o dia se aproxima. Então admoestem uns aos outros, ainda mais agora. Não deixem de congregar, ainda mais agora, porque o dia se aproxima. Por que que a apostasia é um dos sinais e um dos grandes sinais da vinda de Jesus? É porque é justamente o abandono da fé. As pessoas precisam permanecer na fé. E quando essa crescente apostasia se manifesta, é porque está chegando o dia do Senhor. Porque as pessoas não simplesmente só abandonam a fé, elas abandonam a fé, elas blasfemam e elas passam a perverter e corromper aqueles que ainda estão na fé. Entendem? E aí, o que mais nós temos visto hoje, e eu já quero caminhar aqui para o fim, são escândalos dentro da igreja. São escândalos dentro da igreja. Nós temos alguns escândalos aí recentes, como por exemplo, a Casa Worship. Nós temos escândalos recentes como a Igreja Bola de Neve. Escândalos que virou um documentário como a Hillsong. Um escândalo recente que ocorreu no IHOP. Sabe? E por que esses escândalos acontecem? Porque as pessoas estão apostatando da fé. As pessoas estão abandonando a fé. Quando Paulo ele traz a instrução a Timóteo, eu vou voltar aqui o texto, porque ele vem trazendo uma série de leis. Olha só, ele diz assim: sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes. Paulo está trazendo uma instrução para Timóteo, tá? E aí ele diz assim, ó: para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramentos falsos e para os que se opõem à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus bendito, do qual eu fui encarregado. Paulo está trazendo uma instrução para Timóteo. Fala: Timóteo, você precisa admoestar essas pessoas. Essas práticas não podem permanecer na igreja de Éfeso. E por que vem os escândalos? E o que mais nós temos visto hoje são escândalos, porque essas práticas estão corrompendo a igreja, estão pervertendo a igreja e as pessoas não estão recebendo as devidas admoestações.
Entendem? Então, o corpo de Cristo, a igreja como organização, é o lugar aonde eu preciso ser tratado das minhas feridas, eu preciso ser curado das minhas feridas, eu preciso ser tratado das minhas mazelas, eu preciso ser tratado do meu caráter, eu preciso ser tratado das minhas condutas. Porque senão eu posso viver a vida da forma que eu acho que está correta e só pelo fato de eu crer em Jesus está tudo certo. E nós já sabemos e nós já temos ciência disso, que só crer não é o suficiente. O crer em Jesus é o passo inicial do meu processo de santificação. Mas eu preciso estabelecer uma vida de santificação. Porque conforme Hebreus mesmo diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. O crer em Jesus é um princípio. Mas a vida de santificação é a trajetória. Estão entendendo? E aonde que eu começo a estabelecer essa vida de santidade? Em uma igreja. Porque é debaixo de uma cobertura espiritual, de uma instrução, da palavra de Deus, no convívio com pessoas, é que de fato a gente vai estabelecendo isso, a gente vai amadurecendo nisso, a gente vai tendo contato com pessoas que já estão numa caminhada há mais tempo, e aí a gente vai automaticamente tendo contato com essas pessoas, e automaticamente a gente vai agindo igual, a gente vai tendo a mesma percepção, a mentalidade vai trabalhando acerca disso. Estão entendendo, gente? É igual Pedro, por mais que ele negou Jesus, para ele ficou difícil, porque ele já falava igual Jesus, ele já andava igual Jesus, ele se vestia igual Jesus. Por mais que ele falasse, não, eu não conheço Jesus, as pessoas falavam para ele, não, você é igual a ele, você fala igual a ele, você anda igual a ele, você é um deles. Pedro negou? Negou, mas a sua conduta, a sua aparência, a sua forma de falar já não podia mais negar. E isso só acontece com pessoas que estão conectadas ao corpo. Agora, se eu não estou conectado ao corpo, eu vivo uma vida dissoluta. Tá entendendo? E a maioria da desculpa dessas pessoas que não estão conectadas ao corpo é: eu não preciso estar debaixo de uma cobertura espiritual, porque foram feridos por pessoas, por liderança espiritual. Ou talvez porque não querem se submeter a uma liderança espiritual. O segundo maior discurso que a gente escuta hoje é porque eu não quero dar dinheiro para pastor. Filhinho, o pastor não precisa do seu dinheiro, a igreja não precisa do seu dinheiro, Deus é o dono do ouro e da prata. Entende? Eu tenho um amigo, tá? Eu vou contar isso para vocês. Eu tenho um amigo que entrou com essa mentalidade de desigrejado. Falou, não, eu não preciso de igreja, eu não preciso estar conectado a uma igreja. É claro que ele foi ferido não foi ferido pela igreja, mas eu acompanhei um processo em que ele foi ferido pelo seu líder espiritual. Mas isso não justifica. Mas ele tomou essa decisão. Não, eu não preciso estar conectado a uma igreja. Eu preciso sair da igreja, porque eu sou a igreja. E eu continuo vivendo a minha vida, eu continuo orando, eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo fazendo as minhas coisas, mas eu não preciso ficar dando dinheiro para pastor, eu não preciso ficar indo à igreja a um horário específico religioso, eu não preciso fazer nada disso. Beleza. Ele começou a se conectar a algumas pessoas que estavam com a mesma percepção. E aí essas pessoas se reuniam no domingo, e aí na casa um dos outros, liam a Bíblia, cantavam, oravam. Tudo bem, até aí tudo bem. Jesus ele fazia isso. Até aí tudo bem. Só que o negócio começou a crescer. Porque outras pessoas com essa mesma percepção começaram a se conectar. E aí de repente a casa ficou pequena. A casa ficou pequena. E aí quando a casa ficou pequena, o argumento foi, a gente precisa ver um lugar maior para poder comportar todo mundo. E aí foram começar a ver, sabe o quê? Um salão de festa. E aí, de repente, aconteceu a primeira reunião nesse salão de festa. Eu virei para ele e falei, vem cá. Vocês estavam reunidos numa casa, e a casa ficou pequena por conta do espaço, né, automaticamente, e agora vocês decidiram alugar um salão de festa, né? Será que isso não é uma igreja? Porque agora vocês estão dividindo o aluguel. Será que essa divisão do aluguel também não é parecido com dízimo e oferta? Estão entendendo, gente?
Essa é a desculpa que muitos usam. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dízimo, Deus não precisa das nossas ofertas, Deus não precisa de nada disso. Isso é para manutenção da estrutura de um lugar em que nós estamos reunidos. Isso é para servir aos nossos irmãos e aos nossos líderes espirituais. Malaquias fala sobre isso. Trazei dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Mantimento para quê? Não é para servir os nossos irmãos? Não é para ajudar aqueles que são mais necessitados? É sobre isso. Não é sobre dar dinheiro para pastor. E aí, por conta disso, eu não preciso estar numa igreja para dar dinheiro para pastor. Não é sobre isso. Mas é sobre os órfãos e as viúvas que às vezes são assistidos, inclusive na nossa igreja, com recurso que entra. Seja de dízimo, seja de oferta, ou seja de doação de mantimentos. Estão entendendo? Então, o que eu preciso que você entenda é que eu e você precisamos estar conectados ao corpo de Cristo. Porque Ele é a videira e nós somos o ramo. E quando nós estamos conectados à videira, automaticamente nós frutificaremos e nós seremos limpos dia após dia. E à medida que nós ficamos limpos, nós frutificamos ainda mais no processo. Para fechar, Salmo é um texto muito conhecido, mas eu quero ler com você. Salmo 122, verso 1 diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu não só preciso estar conectado a uma igreja, como eu preciso fazer isso com alegria. Agora, para a gente fechar, o que eu vou ter quando eu estou em uma igreja? Simples. Eu já falei algumas aqui. O primeiro, koinonia. Nós vamos estar em comunhão, em comunidade. Nós vamos viver em uma comunidade. Nós vamos receber a palavra de confronto, aquela palavra que nos exorta, que nos edifica. Nós vamos participar do corpo e do sangue de Cristo. E nós vamos ter principalmente pessoas que não só vão estar nos orientando, que não vão só estar nos animando, mas que vão estar testando a nossa fé. Porque isso acontece. Mas é justamente nessas situações que nós adquirimos amadurecimento espiritual, que nós alcançamos a maturidade espiritual e relacional. Por meio desses conflitos que nós adquirimos experiência e maturidade. Estão entendendo? E se eu não estou conectado a isso, eu não vivo essas experiências. E se eu não vivo essas experiências, automaticamente eu não gero o fruto do Espírito. E se eu não gero o fruto do Espírito, automaticamente eu não estou vivendo uma vida de santidade. Porque eu preciso gerar o fruto do Espírito para viver uma vida de santidade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Como que eu vou, por exemplo, trabalhar o meu domínio próprio se eu não estou conectado a um lugar em que eu possa ter a oportunidade de exercê-lo? E se tem um lugar em que muitas das vezes, você sabe do que eu estou dizendo, em que nós precisamos sempre estar trabalhando o domínio próprio, não existe outro senão a igreja. Entende? A mansidão, a temperança, a longanimidade são lugares, são frutos específicos em que muitas das vezes eles são gerados justamente nesse lugar. Érico, mas eu fui ferido pela igreja, eu fui ferido pelo meu antigo pastor, eu fui ferido pelo meu antigo líder, eu não aguento mais esse lugar. Mas esse é exatamente o lugar em que eu e você precisamos estar. Porque no mesmo lugar onde nós fomos feridos, é no mesmo lugar onde somos tratados. E vocês estão diante de alguém que passou por isso. E foi justamente nesse mesmo lugar onde eu recebi o tratamento, eu recebi a cura, a libertação, a transformação. Esse é o lugar. Esse é o corpo. Estão entendendo?
Então a nossa aula de hoje basicamente é isso. Por que eu preciso estar em uma igreja? Porque a igreja é o lugar onde a presença de Deus ela se manifesta porque estamos reunidos em seu nome. E acima de tudo, a igreja é o lugar de comunhão, de comunidade, de aceitação. É o lugar onde existe a exortação, a edificação, a consolação, aonde nós temos comunhão uns com os outros, aonde nós fortalecemos e somos fortalecidos uns pelos outros, aonde nós temos a oportunidade de orar uns pelos outros, aonde nós temos a oportunidade de cuidar um dos outros. E em tudo isso, Jesus se faz presente. Então, em nome de Jesus, eu quero encerrar essa aula de hoje com você, trazendo essa reflexão. Na verdade, a aula de hoje ela é mais uma reflexão. Nós precisamos sim estar conectados a uma igreja. Nós precisamos sim fazer parte do corpo de Cristo, não só como organismo, mas como uma organização. E eu costumo dizer algo que eu ouvi que faz todo sentido. Eu não posso estar conectado a uma igreja mais próxima da minha casa. Isso é o maior erro que nós ouvimos. Eu preciso estar conectado a uma igreja mais próxima da minha Bíblia. A primeira vez que eu ouvi isso, isso mexeu muito comigo e eu tomei isso como uma verdade para a minha vida. Eu não posso estar conectado a uma igreja mais próxima da minha casa. Eu preciso estar conectado a uma igreja mais próxima da minha Bíblia. Entende? Então fique com essa palavra, fique com essa aula de hoje. Na sexta-feira, nós vamos estar fazendo a nossa conexão online normal, tá? Às 21 horas, como de costume, tá bom? Eu gostaria de te ver lá conectado. Nós estamos encerrando o nosso ciclo aqui, na verdade, no discipulado. E eu gostaria de ouvir um pouquinho você sobre esse assunto, tá? Então, que Deus te abençoe. Eu queria orar com você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado por essa instrução. Muito obrigado, Pai, por esse tempo aqui de entrega. Pai, sobretudo, nós queremos te agradecer porque nós estamos conectados a Ti. O Senhor é a nossa videira e nós somos os seus ramos. Pai, o que nós queremos te pedir é que o Senhor continue a nos limpar, que o Senhor continue a nos podar, para que possamos continuar gerando frutos de arrependimento. Em nome de Jesus. Pai, que nós possamos ser luz, que nós possamos ser sal e que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós entrarmos, aonde quer que nós estejamos, para que pessoas sejam conectadas não só a Ti, mas que sejam conectadas ao corpo de Cristo. Pai, o Senhor deu a vida pela igreja. Jesus Cristo deu a vida dele pela igreja. E nós somos a igreja, não como indivíduos, mas nós somos a igreja como organismo. E a igreja só funciona na unidade. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa unidade, que essa comunhão permaneça intrínseca em nossa alma, em nossa mente. Em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te entregamos, Pai, cada vida que será alcançada por meio dessa videoaula. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada e até sexta-feira.